Hoje eu quero que você esqueça tudo que você ouviu nas redes sociais sobre Ozempic, Wegovy, Mounjaro, semaglutida e tirzepatida. Tem gente dizendo que são medicamentos milagrosos, tem gente dizendo que são perigosos, tem gente dizendo que basta aplicar uma ingestão e esperar a gordura desaparecer. A realidade é muito mais interessante do que isso. E para entender por que essas moléculas chamaram tanta atenção no mundo inteiro, você precisa primeiro entender como o cérebro controla a fome. Imagina que seu corpo possui um painel de controle. Nesse painel existe um botão chamado fome e outro chamado saciedade. O tempo todo o organismo está recebendo informações para decidir se você vai procurar comida ou vai parar de comer. Essas informações vêm do intestino, do estômago, do tecido gorduroso, do pâncreas e do próprio cérebro. Tudo funciona como uma grande conversa entre órgãos. Quando essa comunicação funciona bem, você sente fome na hora certa e para de comer quando já recebeu energia suficiente. Mas quando essa comunicação falha, a pessoa pode continuar comendo mesmo depois de ingerir calorias suficientes. É aqui que entra o GLP-1. GLP-1 significa peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1. Apesar do nome complicado, a ideia é bem simples. Ele é um hormônio produzido naturalmente pelo intestino depois das refeições. A sua função é avisar o cérebro que a comida chegou. É como um mensageiro dizendo, pode diminuir a fome, já estamos alimentados. Além disso, ele ajuda o pâncreas a liberar insulina quando a glicose aumenta e reduz a liberação de glucagon, um hormônio que eleva a glicemia. Também faz o estômago esvaziar mais, prolongando a sensação de saciedade. Perceba que o GLP-1 não faz apenas uma coisa, ele participa de vários mecanismos importantes ligados ao controle do metabolismo. Agora, imagina que cientistas conseguiram desenvolver moléculas capazes de imitar esse hormônio por muito mais tempo. Foi exatamente isso que aconteceu com a semaglutida. Ela é um análogo do GLP-1. Em outras palavras, foi desenvolvida para ativar os receptores de GLP-1 e produzir efeitos semelhantes aos do hormônio natural, porém com duração muito maior. Por isso, muitas pessoas relatam redução do apetite e maior facilidade para controlar a alimentação. Mas existe um outro medicamento que chamou ainda mais atenção, a tirzepatida. Ela também ativa os receptores de GLP-1, mas além disso ativa o receptor de GIP, outro hormônio intestinal relacionado ao metabolismo. Por isso, ela é chamada de agonista duplo. Essa combinação mostrou resultados expressivos em estudos clínicos para controle do peso e do diabetes tipo 2. Mas agora vem informação que poucas pessoas comentam. Nem a semaglutida nem a tirzepatida queimam gordura diretamente. Elas não derretem em gordura, elas não aceleram magicamente o metabolismo. O principal efeito é ajudar a reduzir a ingestão de alimentos por meio de mecanismos hormonais de saciedade e controle glicêmico. Comendo menos calorias, ao longo do tempo, muitas pessoas entram em déficit energético e perdem peso. É importante entender isso porque evita expectativas irreais. Agora, vamos falar dos benefícios observados nos estudos. Em pessoas com obesidade e sobrepeso, esses medicamentos podem promover perda significativa do peso, quando associados a mudanças no estilo de vida. Também podem melhorar o controle glicêmico em indivíduos com diabetes tipo 2. Há evidência de benefícios cardiovasculares em grupos específicos de pacientes e melhora de diversos marcadores metabólicos. Esses resultados ajudaram a mudar a forma como a obesidade passou a ser encarada pela medicina moderna. Mas toda ferramenta tem limitações. Os efeitos adversos mais comuns incluem náuseas, vômitos, diarreia, constipação e desconforto gastrointestinal, especialmente no início do tratamento. Outra questão importante é que muitas pessoas reduzem tanto a ingestão de alimentos que acabam consumindo pouca proteína e treinando menos. Isso pode favorecer a perda de massa muscular junto com a perda de gordura. Por isso, a alimentação adequada e treinamento resistido continuam sendo fundamentais. Também é importante lembrar que a interrupção do tratamento pode ser seguida por recuperação parcial do peso em algumas pessoas, especialmente quando mudanças de hábitos não foram consolidadas. Esses medicamentos são ferramentas terapêuticas, não substitutos de um estilo de vida saudável. Outro ponto que merece atenção é que eles não são indicados para todas as pessoas. Existem contraindicações e situações clínicas que precisam ser avaliadas por um profissional habilitado. Jamais devem ser utilizados por conta própria, apenas porque alguém mostrou o resultado na internet. A grande lição desta aula é simples: semaglutida e tirzepatida representam um avanço importante na abordagem da obesidade porque atuam em mecanismos biológicos relacionados à fome, à saciedade e ao controle metabólico. Mas elas não anulam a necessidade de alimentação adequada, a atividade física, preservação de massa muscular, sono de qualidade e acompanhamento profissional. Quando você entende o mecanismo, deixa de acreditar em milagres e passa a enxergar essas moléculas como ferramentas dentro de uma estratégia muito maior. É exatamente essa visão, baseada em ciências, que vamos aprofundar ao longo desta formação.